Olá, telespectadora e telespectador, TV Comunitária, canal 6 da NET, e nós transmitimos também online, tvcrio.org.br. O nosso núcleo sindical de hoje conta com a presença, e já agradecemos por aceitar o nosso convite, de Ricardo Quiroga. Ele que é servidor da Justiça do Trabalho, é isso, Ricardo? Seja bem-vindo. Então, Ricardo, você trabalha exatamente numa área que todos nós estamos muito curiosos, porque se fala hoje abertamente, já se liquidou com o Ministério do Trabalho, e até mesmo para não ter justiça mais de trabalho no Brasil. Eu queria que você traçasse para a gente, até chegar lá primeiro, você que é um grande cenarista político, que é assim conhecedor, isso vem já também do seu pai, que teve uma formação fantástica no ponto de vista de saber o que é o mundo em termos de luta de classes, sob a ótica também do avanço social da humanidade. Então, hoje o mundo, os refugiados, o Fórum de Davos, fala um pouquinho qual é hoje a sua o seu olhar. O Ricardo também é presidente da primeira zonal do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, que fica no Largo do Machado, né, Ricardo? Na verdade, eu sou como um todo. Primeiramente, queria agradecer esse convite, Soriano. Sempre é um prazer estar aqui com você, com os amigos da TV Comunitária, amigos e amigas da TV Comunitária. É fundamental esse instrumento de comunicação da classe popular, ou seja, uma mídia alternativa para se contrapor à mídia hegemônica. Então, sempre é bom estar aqui e ajudando a divulgar esse trabalho de vocês. Estamos numa conjuntura muito difícil, não só no país, mas uma conjuntura internacional muito difícil. Nós temos, você citou a questão do ataque à justiça do trabalho, está no bojo, né, ou seja, de um retrocesso que nós estamos vivendo em nível mundial. A eleição do Bolsonaro no Brasil está dentro dessa onda de extrema-direita, né, neofascista que surge, e aí que tem uma outra roupagem, né, uma roupagem mais liberal na economia e conservadora nos costumes. Né, ou seja, o fascismo italiano, o nazismo alemão, eles eram um pouco mais, digamos assim, um Estado forte, presente e inserido na economia. Eles adquiriram uma nova roupagem no sentido de serem mais liberais na economia, ou seja, vender o país, então criam um nacionalismo xenófobo e um nacionalismo que se reduz a usar a camisa da CBF corrupta, né, e não a defender efetivamente a soberania nacional. Se fosse verdade que são patriotas nacionalistas, não estariam permitindo as muitas mudanças que aconteceram em tão pouco tempo. A promessa de entregar uma base aos Estados Unidos, privatizar... A base militar que você se refere a Alcântara, né? Não, é uma base militar que ele quer, ou seja, além de Alcântara, o Bolsonaro se propôs a colocar uma base americana, sem inclusive eles terem pedido, ou seja, oferecendo. Ou seja, uma coisa mais patética ainda. A questão da fusão da Embraer com a Boeing, onde uma empresa fundamental do ponto de vista estratégico está passando para a mão dos americanos. A mudança das relações exteriores, declaradamente nos tornando subservientes à política externa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, que nacionalismo é esse onde nós nos submetemos aos ditames do Império? Então, nós vemos agora no próprio Fórum Econômico de Davos, ou Davos, né, uma participação, assim, eu diria, patética do nosso governo, né, ou seja, nada que fosse inesperado, mas aí você sempre consegue piorar as coisas, né? Então, tendo direito a 45 minutos, se fala 6 minutos, né? O pessoal brincando disse que a música Faroeste Caboclo do Legião Urbana dura mais do que isso, ou seja, a música dura mais do que o discurso do presidente, um discurso vazio, que faz promessas liberais, mas não traz absolutamente nenhum detalhe, nenhuma novidade, ou seja, nem os grupos econômicos que estavam presentes ali se interessaram pelo que estava falando, porque não havia sequer profundidade. E ele fugiu das entrevistas coletivas, etc., por conta de todas as acusações que estão cercando a ele, a sua família e os seus ministros como um todo. Né? Então, nós temos uma situação muito complexa.
E aí você tem agora o ataque à Justiça do Trabalho, é o primeiro presidente, desde que foi criado a Justiça do Trabalho, o primeiro presidente que verbalizou a proposta de extinguir a Justiça do Trabalho, a nossa justiça mais social, que faz a conciliação entre o capital e o trabalho, ou seja, que permite que não haja uma ruptura no tecido social entre trabalhadores e empresários, e ele quer que a gente retroaja à época da lei da selva, né? Ou seja, que vai ser resolvido tudo no tiro ou na pancadaria. Né? Ou seja, a Justiça do Trabalho serve exatamente para dirimir os conflitos. E eles querem acabar com isso, não porque a justiça seja cara, porque, convenhamos, os órgãos públicos não estão aqui para darem lucro, eles estão para prestarem serviço à população. Mesmo assim, a Justiça do Trabalho é uma das justiças que mais arrecada, né, tributos fiscais e previdenciários, ou seja, recupera aquilo que não foi recolhido pelos grandes empresários, pelos empresários que violaram a legislação. Então, cria-se várias falácias. A mentira de que só no Brasil existe justiça do trabalho, existe na França, existe na Alemanha, entendeu? Então, na Inglaterra. Então, se cria uma série de falácias para tentar se justificar. E como, infelizmente, hoje em dia, as fake news, né, imperam e as pessoas, ao invés de assistirem um órgão da imprensa importante como é aqui a TV comunitária, se informam por celular, WhatsApp, né, manchetes de jornal, sem olhar a profundidade das matérias, e aí tenta-se criar essa onda para tentar extinguir a Justiça do Trabalho. Mas nós estamos resistindo, fizemos um grande ato, segunda-feira agora, no dia 21, para dizer um não, né, que não recuaremos. Magistrados, servidores, advogados, trabalhadores, no país todo fizeram um ato. Haverá mais atos, né? Dia 30, na Central do Brasil, será feita uma panfletagem. Dia 5 de fevereiro, um ato nacional em defesa da Justiça do Trabalho. Ô, Ricardo, nós precisamos falar também um pouco sobre cenários nacionais. Com relação a direitos humanos, a pasta da agricultura absorveu também direitos humanos. E também está ligado ali às populações minoritárias, vamos assim chamar, os índios, as minorias. E a gente está assistindo também uma matança, né? Um desrespeito às aldeias, às reservas indígenas. Em cima dos cenários nacionais, a gente vê também, você falou da contradição entre o nazismo. O nazismo não falava em extinguir sindicatos, era o Nacional Sozialistisches Deutsche Soldaten, para trás, trabalhadores e soldados, né? Pelo menos mandava um recado para os trabalhadores que eles também queriam se representá-los. Então, hoje a gente vê assim uma total excrescência. É isso mesmo, é para matar mesmo 30 mil pessoas, é para... seja bem-vindo às milícias no Rio de Janeiro, tem discurso do então, hoje presidente, do então vereador aqui no Rio, será bem recebido, os milicianos da Bahia aqui. E esse cenário, como é que você está vendo aí essas bombas que estão explodindo, o atual eleito senador ainda não tomado posse, envolvido aí o chefe do gabinete dele, está preso, é expulso da PM, aí ele também colocou lá a mulher, colocou mãe. O que falta mais assim para a gente? Como você falou, até certo ponto se surpreender, não tem mais, está tudo tão banalizado, né? Sim, acho que por um lado a grande burguesia deixou cair sua máscara, porque na verdade era isso que ela foi isso sempre que ela pretendeu, né? Ou seja, nem governos de conciliação ela tolera mais. Então, eles querem simplesmente, e a gente vê que a proposta do governo é só extinguir, acabar com isso, retirar direitos. Não existe uma proposta, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos melhorar a vida dos trabalhadores com os seus trabalhos. Não, é retirar, diminuir, extinguir. A palavra que eles mais usam é extinguir. Ou seja, caiu a máscara e aí está aí o caráter de classe. Ou seja, eu acho que o governo Bolsonaro representa em boa parte o que pensou sempre a nossa burguesia, o grande empresariado, os banqueiros, mas até então não tinham, digamos assim, a coragem ou um contexto que lhes permitisse, digamos assim, se revelar, né? Mas aí surgiu um Trump,
começam a surgir movimentos de extrema-direita e de direita que tomam o poder na Europa, nas Américas, e aí eles se sentem mais à vontade. Então, por isso que eles se permitem passar a ignorar a agenda de direitos humanos, a querer acabar com a cultura indígena, ou seja, que é isso que você está se falando, quando você fala, vamos permitir que eles se integrem, não, você quer acabar com a cultura indígena, é isso, é exterminar os índios culturalmente, porque fisicamente, de repente, você nem precisa mais, você os extingue culturalmente, né? Então a gente está retrocedendo séculos, quase que voltando à época dos bandeirantes, né, que caçavam os índios. Você tem esses escândalos, na verdade, é porque muito do que hoje é escândalo não é uma coisa assim nova. É que simplesmente, como se falava de parlamentares de baixo clero, que não tinham expressão nacional, então você não precisava ficar escarafunchando a vida deles, né? Então, alguém falava bem de milícia, etc. E disse, não, mas ele falou bem, etc. Agora que parece que é um escândalo. Na verdade, se isso tivesse sido divulgado para a população, na época eleitoral, talvez a gente tivesse outro resultado. Porque a investigação do COAF é anterior. É bem anterior, mas é que não interessava vazar aquilo. Mas como agora existe também um conflito, porque também nem os interesses que estão em torno do poder não são iguais. O governo Bolsonaro tem 3, 4 grupos diferentes de interesses. E como ele optou por bater nas organizações Globo e uma parte da imprensa, como a Folha, etc., essa parte da imprensa passa a se defender e aí começa a colocar, a divulgar todas as questões que eles já sabiam que existiam, mas não divulgavam porque a ideia era derrotar o Partido dos Trabalhadores e projetos de esquerda. Essa era a prioridade para eles. Verdade. Agora, então não adianta também hoje chorar porque o governo Bolsonaro maltrata a imprensa, etc. É acusar a esquerda de querer cercear a imprensa. Na verdade, é a direita e a extrema-direita que cerceia a imprensa. Agora não adianta reclamar. Eles alimentaram o monstro. Agora também não vou me iludir de que, nossa, eu vou ficar aplaudindo o que a Globo está fazendo. Não. Estão cumprindo o papel mínimo de uma imprensa que se diz séria. Mínimo, que é divulgar os fatos e doa quem doer. Só que isso não nos torna, lógico, aliados meus. Muito pelo contrário, né? Então, a gente está numa situação muito difícil e aí tem que ser muito ingênuo ou muito avestruz para não perceber a dimensão desses escândalos cercando o filho do presidente e o presidente. Assim, as explicações, se fosse... as pessoas brincam. Se fizéssemos uma analogia com o Lula e os filhos do Lula, se tivesse dado essas explicações, já estariam presos na papuda. Mas como são eles, aí você aceita qualquer explicação. E as explicações que não duram 24 horas, porque são derrubados por outros fatos. Porque a imprensa sabe jogar isso. A imprensa guarda os trunfos e depois fala, não, mas tem isso aqui, para contrapor a uma tese que é furada. E isso é uma tática que ela usa há muito tempo. Então, infelizmente, a gente chega à conclusão de que se deu um cheque em branco, não só para um presidente despreparado, que ele já demonstrou isso como assim, uma figura despreparada, ou seja, eu posso divergir de um presidente. Nós fomos contra o golpista Temer, fomos contra o Fernando Henrique Vendilhão, mas eram figuras minimamente estruturadas para estarem, assim, eram parlamentares com algum tipo de inserção, pessoas ou intelectuais que tinham um mínimo de noção de tal, assim, da liturgia do cargo. O Bolsonaro nem isso tem, ou seja, uma figura absolutamente tosca. E aí ele na verdade, testa de ferro de vários grupos de interesse. Você tem os liberais, ultraliberais como Paulo Guedes, que quer acabar com a Previdência, quer fazer com que os nossos aposentados sofram como no Chile, onde no Chile, graças aos fundos de capitalização, os idosos chilenos se suicidam porque não conseguem se sustentar. Nós temos o grupo dos militares, que aí tem seus interesses, que varia entre alguns mais nacionalistas, outros só querendo os nacos do poder. Você tem o grupo que a gente chama o grupo da comédia, né, que são a ministra da Família, até o próprio ministro das Relações Exteriores, que não dá para levar a sério essas figuras, né, essas figuras que verbalizam coisas completamente toscas, aberrações, que a gente fica chocado. Como é que, assim, nós temos hoje o pior chanceler desde a independência do Brasil. Não há paralelo. É o pior. É o cara que quebrou a tradição de Itamaraty, fala um monte de bobagens, só falta falar que a Terra é plana, porque de resto, todas as teses absurdas ele adora. Mas isso o Olavo, o filósofo dele... Não, quando as pessoas são vinculadas ao Olavo de Carvalho, é pior ainda. Ou seja, só que chega um momento que o Olavo de Carvalho, por exemplo, já começa a repudiar algumas posições, para você ver. Os deputados do partido do Bolsonaro, do PSL, foram à China, né, naquele oba-oba, vamos à China, etc. E aí, como eles criaram uma cultura onde o que mais vale é a ignorância,
Então os seguidores ficaram revoltados porque eles foram à China. A China é comunista, aspas, né? A China é comunista naquela visão, né, totalmente estreita que eles têm. E aí começaram a agredir os deputados. E aí o Olavo de Carvalho também chamou os de jumentos. Agora eles sabem que vão processar o Olavo de Carvalho, que era o guru deles. Então a gente está numa confusão completa, né? Por conta exatamente, primeiro porque não se tinha um plano desse grupo central. Ou seja, o Bolsonaro, então não tinha um plano, era derrotar o PT, vamos acabar com essa ditadura, o kit gay, aquelas farsas todas que eles criaram. Mas não tinha um plano de poder, de governo. Não era como um PSDB da vida, um PMDB da vida, um DEM da vida, que a gente fala de partidos de direita, que tem seus projetos de poder, neoliberais, entreguistas, mas tem um projeto, eles têm seus cargos, eles têm aquelas pessoas preparadas, seus tecnocratas para ocupar aquilo. A gente chegou a tal ponto que hoje o que há de menos pior no governo Bolsonaro são os militares. Olha a que ponto a gente chegou. Sendo que a gente nunca teve tantos militares no governo desde a época da ditadura. Ou seja, a gente está digamos assim, parece que a gente está num mundo paralelo, né? Ou seja, num mundo do terror, onde o governo se encheu de militares, mas parece que os militares são a opção menos pior, porque pelo menos são um pouco mais centrados, né? Assim, no popular, não viaja na maionese, como os demais membros do governo. Você traçou uma radiografia aí sobre uma ótica, mas tem também aquela do 3B, né, do boi, da Bíblia e da bala, ou seja, representado pela indústria de arma, que ele inclusive já contemplou com essa alteração aí no decreto que ele fez, liberando, né, o porte de arma, e ter armas em casa, pode ter agora, não é só uma não, pode ter 4, no que vai incrementar aí os negócios da indústria armamentista brasileira, ou até internacional. E a bancada do agronegócio, que aí a gente vendo outras benesses e a da agronegócio, o bala e do boi, né? Agora, a do boi deve estar preocupada nesse instante, porque a gente, em meio a esse imbróglio que ele criou da embaixada de Tel Aviv passar para Jerusalém, parece, eles estão negando, o Mourão diz que, por enquanto, não tem nada que possa fazer correlação à Arábia Saudita suspender as compras que é o principal comprador no mundo árabe do nosso frango, né? E isso representa, me parece, que os 22 países muçulmanos árabes. E com China representa quase 50% do que a gente exporta em termos do agronegócio. Eu queria também que você colocasse um pouco de luz sobre isso, as perspectivas. Ele que está indo a Davos para arranjar negócios, hoje ele cancelou, o Ricardo, uma entrevista que ele daria, depois foi dito que não seria uma entrevista, um pronunciamento para a imprensa, e alegando problemas de saúde, né? Ele também cancelou até esse pronunciamento que ele faria. Ou seja, enquanto os outros chefes de Estado lá em Davos estão nos restaurantes, todos tratando de negócio, parece que eles foram com um bandejão, até porque eu acho que não teriam público a missão brasileira lá em Davos. Está sendo muito também abordado esse aspecto, que eles estão muito isolados lá. Bom, dito isso, um pouco de luzes sobre como é que nós vamos em termos de comércio internacional, baseado vamos falar assim, inoportuna decisão de já anunciar, né, que vai mudar a embaixada para sair de Tel Aviv para Jerusalém. Essa parte também do ataque à China, que a China não é negócio com o Brasil, quer comprar o Brasil. E também esse aspecto que a gente aqui falava, de querer declarar guerra à Venezuela, né? Por que não declarar guerra também à China? A China não é comunista. Isso mostra o caráter confuso, contraditório, né, absolutamente sem nenhuma perspectiva desse governo. Né? Ou seja, para agradar aqueles seguidores mais sectários, aqueles fanáticos, se falou, não, que a China isso, a China aquilo, vamos dar a embaixada do Brasil, de Tel Aviv para Jerusalém, para seguir o Trump, que é o mestre dele.
E aí, só que não combinou com os demais, né? Então isso prejudica o agronegócio. E aí o agronegócio fala, olha só, tudo bem, a gente também é de direita, é contra a esquerda, mas o que vale é o meu bolso. E você está afetando o meu bolso. Então, peraí, vamos, né? Não precisa ser assim, vamos ser pragmáticos. Né? E isso, o próprio vice, né, o Mourão, ele já dá uma recuada, os militares... E aí isso é interessante de ver, porque... Claro. Quem vai acreditar, sinceramente, que generais ficarão batendo continência para um capitão? E um capitão que bate continência para uma bandeira estrangeira. Sim, então, um capitão que saiu, né, sorrateiramente do exército para não ser expulso. Alguém acredita que eles vão bater continência, ainda que ele seja, em tese, constitucionalmente o comandante supremo das Forças Armadas? Claro que não. Então você vê que são os generais que ficam desmentindo e recuando as posições do Bolsonaro e ele não os enquadra. Então é interessante também assim, ver bem o que está acontecendo. Né? Vocês fazem declarações, não vai ter nenhuma coisa em relação à Venezuela. Não, a gente não, esse negócio da embaixada não está certo. Não, a gente não vai cortar as relações com a China. Por quê? Eles sabem que não é assim que a banda toca. Né? O Brasil não é um país autossuficiente que pode brigar com todo mundo. Então, por que o Bolsonaro se recusou a participar de entrevista coletiva, etc. Pelo mesmo motivo que ele foge dos debates. É uma pessoa que não consegue concatenar 3 minutos de fala. Os 6 minutos que ele falou foi um script que fizeram para ele, mal feito por sinal, mas foi um script que fizeram para ele. Ele sozinho não vai conseguir concatenar 3 minutos. Imagina responder a perguntas provocativas da imprensa brasileira e da imprensa estrangeira, que aí não tem nenhum vínculo com ele, não vai se preocupar que vai cortar verba, nada disso. Então, obviamente ele tem que fugir, ele vai fugir disso o máximo que puder. Ele continua como se estivesse no processo eleitoral. É um diálogo de Twitter, de WhatsApp. Esse é o discurso dele, de 280 caracteres, entendeu? Aí resolve a vida. Né? Ou seja, um governo de 280 caracteres. Então você vê essas bobajadas. Eu acho muito pouco provável que não tenha influído na decisão da Arábia Saudita a questão da ameaça de mudar a embaixada. Né? E aí o Brasil vai estar violando uma tradição de décadas, ou seja, não estamos falando do governo do PT, do Lula, isso vem dos governos militares, da ditadura, ou seja, a embaixada do Brasil em Tel Aviv, porque inclusive isso por conta das resoluções da ONU que reconhece a Palestina como um país, que você tem que respeitar as fronteiras de 67. Então o Brasil não participa mais da ONU, ou a gente vai entrar naquela loucura que a ONU é comunista, aquelas coisas que eles gostam de inventar, né? Porque tudo que eles não concordam, não, é comunista, etc, etc. E essa da questão da Venezuela, pior ainda, ou seja, hoje o Brasil está apoiando uma tentativa de golpe na Venezuela junto com os Estados Unidos. Desde a ditadura a gente não via isso. Mais uma vez o Brasil rompe uma tradição de ou neutralidade, ou no mínimo tentar estabelecer um diálogo. O Brasil sempre foi chamado para determinados conflitos para ser um país intermediário, porque era conhecido como um país que não tomava lado, né, não tomava parte do conflito, tentava mediar. O Brasil deixou de ser isso. Só que aí qual é o custo disso? Né? Ou seja, a gente vai aceitar também que haja ingerência na nossa política interna, porque é isso que a gente está fazendo com a Venezuela. A gente está ingerindo na política interna deles. A gente vai aceitar isso? Quanto a declarar guerra, eu acho isso uma bobajada, porque o Brasil não tem hoje uma capacidade para ficar sustentando guerra com os outros. Por mais que, e aí também eu gostaria de ressaltar isso, né, e aí uma lamentável postura do alto comando das nossas Forças Armadas, porque se houve quem reestruturou e acabou com o sucateamento das Forças Armadas, foram os governos do PT. Adquirindo aviões, vão chegar os aviões suecos, helicópteros russos, construindo submarinos nuclear, etc., aumentando o soldo, né? Então, quer dizer, é lamentável que aí eles tenham optado, porque eles optaram, boa parte do generalato tomou posições políticas durante o processo, desde o golpe até inclusive durante o processo eleitoral. Mas, enfim, a história cobra, futuramente a história vai cobrar deles. E aí depois não adianta se lamentar. A história é cruel com aqueles que estão no lado errado na disputa da luta de classe. Ricardo, eu sei que você também é formado em Direito. Não exerce, você é funcionário da Federal. Mas eu queria uma palavra sua, baseada no seu saber jurídico, sobre o juiz Moro. Eu tenho 75 anos, não sou da área, né? Mas eu nunca vi um juiz pular
de poder judiciário já direto para assumir um ministério. Me parece que isso também é inédito. E até que ponto isso deixa claro que tudo que ele fez foi preparando sua própria cama, ou abrindo o caminho, prendendo o primeiro colocado? Até que ponto isso é visto assim pela categoria, pela área jurídica? Fica dúvida? Não, os juristas, né, os grandes juristas brasileiros já denunciaram isso claramente, aqui e no exterior, que, digamos assim, que o rei está nu. Estamos falando assim, do juiz Moro, Sérgio Moro. Sérgio Moro, ou seja, a gente sempre foi denunciada a postura dele, é uma postura parcial, uma postura violando a lei mais básica, a Constituição, o Código Penal, violando a ética que um juiz tem que ter, perseguindo politicamente o Partido dos Trabalhadores, principalmente o presidente Lula. Então, a única coisa que aconteceu assim, se revelou finalmente. O que aconteceu com ele sendo convidado para o ministério e aceitando, ou seja, deixando de ser juiz, o juiz é um cargo vitalício, ele ficaria até os 75 anos e ia embora. Ele largou isso, ou seja, ele tem outros interesses maiores. E ele tinha declarado 2 anos atrás que nunca faria isso, porque isso deslegitimaria os julgamentos que ele fez. Ou seja, mas aí rapidamente mudou, porque aí a mosca azul picou, são as perspectivas de poder, porque na verdade isso sempre esteve ali por trás. Então, o que nós vemos, né, quando ele assume o ministério, para a gente poder dialogar com a população que nem sempre consegue entender os meandros, é como se no jogo de futebol, na final do campeonato, 2 times, um time é campeão com a ajuda do juiz e aí dá a volta olímpica com ele. É isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Ele está dando a volta olímpica com o Bolsonaro, ou seja, ele se tornou ministro da Justiça, aí vem com uma fase de que é um cargo técnico. O ministério não é cargo técnico, é um cargo político. Cargo técnico somos nós servidores. Ele não está no cargo político, assumiu com o intuito de sim garantir uma blindagem ao governo e ao seu entorno. Claramente, o Sérgio Moro semanalmente falava para a imprensa, falava do processo dele em relação ao presidente Lula, de todos esses processos, falava das delações, vazou os áudios da conversa do presidente Lula com a presidente Dilma, que para mim é uma revelação à segurança nacional. Agora está calado. A gente ficou até preocupado se de repente não sofreu um derrame, ficou sem poder de fala. Ué, o que aconteceu? Parou de falar. Claro, porque ele está dentro daquele esquema, blindando. E o pior, né, só para a gente encerrar isso, é que o Ministério do Trabalho foi extinto e para a mão do Sérgio Moro veio a questão dos sindicatos. Claramente para nos reprimir, para reprimir os trabalhadores, para impedir que eles resistam às terríveis mudanças que nos esperam, como esse governo promete. Meu irmão Ricardo, eu quero agradecer ao companheiro e dar mais 1 minuto para você agora se manifestar, a sua última mensagem aí ao povo carioca, ao nosso Brasil, e também isso vai para o mundo, viu? Uma mensagem do jovem militante aqui, agradecer a você que nos assistiu, Núcleo Sindical, TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, para a despedida final, Ricardo. Eu quero dizer a todos aqui que nós temos que resistir, nenhum passo atrás, e mais uma vez eu agradeço a todos vocês por esse convite e sempre que for necessário estaremos aqui disponíveis para debater. E a casa é sua. Obrigado, Ricardo.